Bom, hoje eu vou falar sobre como e o que fazer, né, diante de uma possível crise de pânico dentro do consultório. Eu quero trazer uma visão para vocês, tá? Sobre as situações que acontecem dentro do consultório. Sobre situações que nós estamos ali diariamente sujeitos, né? Literalmente. Eu falo que, gente, é muito bom estudar, é muito bom, lógico, né? Sou aqui uma apaixonada por estudos, invisto, faço curso, invisto em congresso, invisto em livro. Claro que a gente precisa se atualizar o tempo inteiro, eu acho que isso é importante, lógico que não naquela busca desenfreada, né? Com aquele conhecimento que nunca acaba, no sentido de nunca me achar pronta o suficiente para. Isso é um erro, inclusive. A gente chama de armadilha do conhecimento. É aquela fome de conhecimento pela insegurança. Agora, eu acredito que ter fome por conhecimento, pelo aprimoramento, é fundamental para um psicólogo, tá? Eu acredito que a gente precisa ter fome por esse aprimorar de um olhar, tá? E até guardem isso para vocês. Eu acho que uma das áreas da saúde que mais, né, lógico, a medicina fundamentalmente também, né? Mas assim, eu acho que uma das áreas da saúde que mais precisa investir nessa arte de se aprimorar constantemente é a psicologia. Porque nós estamos lidando com um ser humano que está em constante evolução, né? Em constante mudança. Às vezes eu brinco com os meus filhos, né? Eu não fui criada com celular. Na minha infância não existia celular. Hoje eu fico pensando assim, como é que eu ia pra escola? Eu ia pra escola com 12 anos, sozinha, de ônibus, não tinha celular, não tinha nada, e minha mãe ficava bem, né? Não era a opção que tinha. Hoje meu filho vai na padaria, às vezes eu tô perguntando, e aí, filhão, tá tudo bem, né? Tipo assim, né, pra tentar secar aí o máximo possível, enfim. Mas o que eu quero dizer é, as coisas mudam, as pessoas mudam, as necessidades mudam também. Porém, a gente sempre precisa construir um detalhe que eu acho que faz toda a diferença, e é respondendo o conteúdo dessa live de hoje aqui que eu quero trazer essa reflexão contigo. Nem tudo que tá no livro acontece no consultório exatamente como tá no livro. Vocês já perceberam isso? Quem atende aqui fala assim, eu atendo. E eu já vi que nem sempre o protocolo, a descrição, linda, incrível, bonitinha, que no fim sempre dá certo, né? Que tá escrito no livro, que a gente escuta lá na faculdade, lá na vida real, quando tem um ser na sua frente, acontece exatamente do jeito que tá ali descrito. Quem atende aí e já passou por situações inusitadas, assim, também, tá? No consultório, de você pensar assim, poxa, lá no livro, lá na descrição, lá no processo, lá no protocolo, lá naquela coisa ali, né, Marília colocou ali, ó, os pacientes dos livros são sempre perfeitos. E dá sempre tudo muito certo, né, gente? Sempre chega num lugar incrível. E eu até me culpava muito antes, assim, no meu início de vida terapêutica, né? Do ser terapeuta, porque às vezes eu não conseguia seguir aquilo tão certinho. Eu chegava em algum lugar com o paciente ali, mas eu não sentia, sabe, que eu seguia ali o manual, uma técnica, um processo, um protocolo tão rigidamente, e às vezes antes, no começo, eu me culpava por isso. Eu achava que eu não era tão boa, né? E hoje eu entendo que não, muito pelo contrário, a gente tem que colocar a nossa essência no atendimento também, porque a gente não é robô, né? E não é um atendimento em série que é tudo igualzinho, porque não é tudo igualzinho, porque a pessoa que está sentada na sua frente, ela é diferente. Você pode pegar dois pacientes com o mesmo diagnóstico, ou com a mesma queixa, com os mesmos traços, com as mesmas características de dor, tá? Mas em contextos completamente diferentes, com histórias de vida completamente diferentes, com enredos daquele sintoma, daquele traço, daquela característica acontecendo na vida deles de uma maneira muito diferente. E a gente tem que respeitar isso. Então, bora lá. Eu lembro também lá na faculdade que o que eu mais escutava, né, principalmente quando eu escutava ali as terapias dentro da visão da terapia comportamental, né, na minha época não existia TCC, não existia essa parada do cognitivismo junto com a comportamental, muito pelo contrário, já até falei isso na live de ontem, né, na minha época lá da faculdade eles ainda eram muito mais rivais do que qualquer outra coisa. Mas eu lembro das aulas, né, de behaviorismo, muito ali naquela parada da escola do Skinner ali e tal, falando bastante sobre essa ideia, né, de que a gente pode até provocar através de técnica, principalmente de respiração,
as situações de pânico com o paciente dentro do consultório, e isso inevitavelmente mostraria para ele, né, que é possível evitar, que é possível você mesmo, tipo, fazer uma autoindução, né, não sei nem se é a palavra mais correta não, mas a gente criar essa possibilidade da crise e ofertar ali para ele um recurso, né, de como ele poderia lidar com aquilo, e isso seria uma desensibilização, inclusive. E eu lembro que quando eu escutei o professor falando isso, que ele possivelmente poderia e criava dentro do consultório situações assim com o paciente, eu lembro que eu fiquei assustadíssima, assim, porque eu vim de um histórico de ansiedade muito grande. Eu nunca tive uma crise de pânico no sentido assim de descompensar 100%, mas eu já tive situações muito próximas disso e eu sei o tanto que é ruim. Então eu tinha um medo imenso, né? E não me sentia capaz nunca de propor isso como uma alternativa de tratamento. Muito pelo contrário, eu tinha muito medo disso. Mas, na prática clínica, as coisas acontecem, gente. As coisas acontecem. E eu me lembro que, acho que foi no meu segundo ano de consultório, então eu formei em 2006, no final do ano de 2006 já comecei a atender e nunca parei. E no segundo ano, ali, da minha prática clínica, eu me deparei com uma situação dessa. Do paciente ter, né, uma paciente, uma moça, dela ter uma crise na minha frente. Então a sessão estava acontecendo, ali não foi provocada, tá? Então, diga-se de passagem, quero trazer até essa distinção. Não foi uma coisa intencional minha como terapeuta, muito pelo contrário, fui pega totalmente de surpresa. A gente estava ali trabalhando algumas coisas, né? Nessa época eu trabalhava muito no viés do psicodrama e tal, eu estava fazendo inclusive a especialização, e aí do nada, a menina começou a ter as sensações físicas ali do transtorno, da crise, né? Não necessariamente ainda tinha um diagnóstico de pânico, mas pelo menos veio ali a questão da crise de pânico. E naquele momento, eu me senti totalmente incapaz. Totalmente impotente. Eu, de coração, posso falar isso pra vocês aqui numa live aberta sem problema algum, porque aqui a gente tá pra falar da vida real, né? E aqui não é pra mostrar pra vocês uma imagem onde tudo é perfeito. Eu tô falando pra vocês de 2007, mas naquele primeiro momento, né? Entre 2007 e 2008, eu me senti totalmente incapaz, totalmente impotente. E eu não tive ação, assim. A minha ação foi esperar. Tentar me lembrar um pouco dos recursos que eu já tinha aprendido na faculdade, do pouco que eu aprendi ali na pós, uma coisa muito clara, assim. E eu, literalmente, eu me senti tão ansiosa quanto a pessoa. Não para entrar em crise, mas porque começou a bater na minha crença. E eu comecei a me questionar e falar assim, poxa, será que eu sei realmente trabalhar com as pessoas? E eu me senti culpada por aquilo, né? Tipo assim, nossa, o que será que eu fiz? O que será que eu falei? Por que isso aconteceu aqui? E foram os pensamentos que vieram. E isso é muito comum, principalmente para quem está começando. A gente fica sempre nessa ideia de que a gente não é competente, né? Não é capaz o suficiente, não está seguro o suficiente. E, de alguma forma, esse desconforto, ele é bom, porque ele ajuda a gente a buscar, obviamente, né? Mais recurso, aprender mais. Mas se a gente entra